Venda coberta de opções usando opções longas vale a pena? A gente sabe que se você vender opções mais longas, essas opções custam mais, são mais caras. Então, consequentemente, o prêmio que você recebe é maior. Mas vale a pena? Será que funciona essa estratégia? Bom, então tem um estudo que fala exatamente sobre isso, vendendo opções maiores do que 30 dias, e eles comparam o resultado final um estudo de vários anos aí comparando opções por volta de 30 dias com opções um pouco mais longas. Então eu vou mostrar o resultado desse estudo, vou explicar esse estudo para vocês. E também como bônus aqui eu vou dar uma dica de como você maximiza suas operações com opções, principalmente na venda, mas também você pode usar a mesma estratégia fazendo na compra de opções. Olá, Rubens aqui, eu sou o criador do canal O Estrategista. Se você não me conhece ainda, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal. E você que já me conhece deve ter percebido aí que eu estou com um cenário um pouco diferente, tá? Porque eu estou agora em São Paulo nesse momento, tá? Então o cenário aqui está um pouquinho diferente. E também eu queria aproveitar essa chance para convidar você que já me segue, que não me segue, para a nossa Masterclass. Você pode ver que tem um slide aqui no fundo. Então na quinta-feira vai ser a primeira aula da nossa Masterclass, como gerar renda constante no mercado de opções e de forma segura. E também o caminho para as estratégias com altos ganhos com opções. Então são 3 dias aí de aula que está bem legal, bem interessante o material. Vale a pena assistir. Então vou deixar o link aqui, é só entrar lá no link e se cadastrar. Bom, agora eu vou explicar como que essa aula vai ser apresentada, né? Então eu vou primeiro explicar um pouco da venda coberta, né? Visualmente para quem não conhece ainda, poder entender um pouco da estratégia. A gente faz uma venda coberta aí por volta de 30 dias úteis, normalmente que a gente faz. Então eu vou explicar a estratégia, depois vou mostrar esse estudo, vou explicar esse estudo para vocês e aí vou dar aquela dica para vocês. Bom, então aqui agora a gente está aqui na tela do meu computador, eu vou fazer isso com uma explicação visual para vocês. Então quando você opera no mercado de opções, aqui eu tenho, imagine que você tem uma ação no seu portfólio, sei lá, o preço da ação é R$30. Se você opera no mercado de opções, a corretora te fornece o que a gente chama de cadeia de opções, tá? E aí ela tem lá os preços de exercício, é o strike price, né, que a gente chama, e cada opção tem um preço, né? Então eu posso comprar essas opções ou eu posso vendê-las, tá? Então a gente gosta de vender opções acima do preço da ação. Nesse caso aqui eu vou escolher a 33, porque se a ação subir a gente ganha na ação e ainda fica com o prêmio da opção. Se a ação não subir a gente coleta esse prêmio todo mês e faz a nossa renda mensal. Então o prêmio no caso aqui é 1,10, tá? Então a gente tem os strikes, o preço da opção e a ação. Então eu posso ter ação e não quero fazer venda de opções, não conheço o mercado de opções, não gosto de usar, então deixo só minhas ações em carteira. Mas eu posso usar o mercado de opções para fazer a venda. Tá? Nas opções você pode iniciar uma estratégia vendendo. Tá? Então qualquer um pode comprar essas opções, iniciar a operação comprando, qualquer um pode iniciar vendendo. Tá? Agora eu coloquei um gráfico aqui só para a gente entender o porquê que a gente gosta de vender opções e porquê que mais longas dá mais prêmio, né? Então, se você tem ações somente, tá? Esse gráfico aqui ele é um gráfico de risco e lucro, também chamado de payoff das opções. Então, aqui eu tenho positivo, né, e negativo. Então, eu vou botar lucro e prejuízo e a linha horizontal é a movimentação da ação. Então, conforme a ação movimenta, vai falar se eu estou no lucro ou prejuízo. Então, se eu só comprei ações, né, se a ação subir para 31, eu entro aqui na parte, seria aqui, né? Eu entro aqui na parte de lucro. Se a ação cair para 29, eu entro aqui na parte de prejuízo, vou perder menos 1. Então, meu portfólio, diminuiu, né? O valor que eu tenho lá investido caiu ou subiu conforme a ação movimenta. Agora, quando eu faço a venda de opções, a venda coberta, né? A ação continua aqui a 30, só que você percebe que essa área verde aqui ela é maior. Porque se eu fiz aquela venda, nesse caso aqui, eu fiz a venda do strike 33, recebi 1,10, que eu mostrei lá anteriormente. Então, eu recebi 1,10. Então, se a ação cair para 29, que é mais ou menos aqui, eu perdo 1 na ação, fico com 29, mas como eu recebi 1,10, eu ainda estou ganhando 10 centavos. Tá? Então a ação só vou perder se a ação cair abaixo de 28,90. Então o que acontece? Essa linha horizontal aqui, se a gente tem ações em carteira e faz venda de opções todo mês, ela, em vez de 30, agora ela vai caindo para baixo, que a gente vai diminuindo o custo das nossas ações. Tá? Então se eu recebesse 1,10, o meu risco agora cai para 28,90. Se eu faço outra venda coberta, o meu risco vai caindo para baixo. 27, 26, 25, até eu consigo reduzir bastante o custo dessa ação e, consequentemente, diminuir o meu risco. Tá? Até por isso que a gente faz venda de opções, por isso que é uma estratégia já confirmada, aí, todo mundo gosta de usar, adequada também ao investidor de longo prazo. Tá? Então eu recebo esse prêmio todo mês, tenho que entregar minhas ações a 33, se a ação subir muito. Tá? Tenho que vender elas pelo preço de exercício que eu escolhi.
Mas aí a gente vai ganhar na compra e venda da ação e vai ficar com esse prêmio. Tá? Agora, imagine que esse prêmio aqui, ele é um prêmio que quando a gente opera opções, a gente escolhe lá a cadeia de opções. Então as opções, imagine que isso aqui é uma cadeia de opções que vence em 30 dias. Tá? Então se eu entrar lá na corretora, eu vou ter opções que vencem em maio, junho, julho, agosto, setembro. Então quanto maior o tempo, mais caras essas opções. Então se essas aqui estão vencendo em 30 dias e essa aqui custam em 10, a que está vencendo em 60 dias, ela vai custar 2,10 no mínimo aí talvez. Tá? Então ela dobra de preço. Então eu consigo pegar mais prêmio. Tá? Mas será que vale a pena? Bom, então tem esse estudo aqui feito pela Options Clearing Corporation, que é uma empresa lá que trabalha junto com as bolsas americanas. Então esse estudo, ele na verdade, ele fala aqui um pouco que eu já falei nessa aula, né? A venda coberta traz renda, diminui o custo das nossas ações, tá? E adiciona um certo grau de proteção, porque como a gente diminui o custo dessa ação, né? Imagine se a ação for para zero e eu fiz várias vendas de opções, eu diminuo o preço da minha ação, diminui o risco que eu tenho na ação. E aí ele fala o que a gente estava olhando aqui, né? Então tem uma parte do estudo que eles compararam aí 15 anos de estudo com algumas ações, alguns ETFs, né, lá da Bolsa Americana. E aqui fala, né, a estratégia dá um retorno aí de 2% com opções fora do dinheiro, que é o que eu falei, né, a opção acima do preço da ação, performou melhor, tem uma performance melhor do que o Russell Index, que é um index lá nos Estados Unidos de small cap. Então, só que entretanto, quando usar opções mais longas, expirando com 2 meses, a estratégia não teve o mesmo desempenho, desempenhou melhor do que o Russell 2000 aqui, que é esse fundo. Então quer dizer que a opção muito longa não é viável, tá? Bom, agora, por que isso acontece? Por que não é vantajoso vender opções mais longas? Já respondendo aqui ao tema desse vídeo. Se você já leu meu livro, tem uma parte lá que eu falo, você deve ter visto esse gráfico aqui. As opções, ela tem o θ, né? O θ é uma das gregas, e o θ fala quanto que uma opção perde por dia. Tá? Então, imagine que uma ação está no preço, sei lá, de 20, tem uma opção que expira em 10 meses. Imagine que a ação não movimente, tá? Então essa opção vai perdendo ali um centavo por dia. Só que quando chega nos últimos 30 dias, que é isso aqui, essa opção ela perde muito valor. Tá? Imagine que a ação não movimentou e a opção está perdendo 1 centavo por dia, e começa com menos tempo, 3 meses ela começa a perder mais. Quando chega nos 30 dias, pode ser que ela, estou chutando uns valores aqui, mas ela começa a perder 10 centavos ou mais por dia. Tá? Então quando passa desses 30 dias, a opção perde muito valor. E como a gente faz a gente vende a opção, vou mostrar um outro gráfico aqui. Isso aqui eu fiz eu mesmo visualmente para tentar explicar. Então imagine lá que aqui falta 10 meses, a ação não mudou, a opção perde valor. Né? Como a opção é um contrato, ela vence e ela vai perder valor no vencimento. Então aqui é o ponto, imagine que aqui é 10 meses e aqui é o vencimento. A ação não movimentou, essa opção vai perdendo valor, você nem percebe ali, talvez nem perde nada durante algum dia, mas conforme o tempo vai passando, ela vai perdendo mais valor. E aí a gente tem aquele ponto aqui que ela despenca de valor. Então, quando a gente vende opções faltando 30 dias, a gente pega o que a gente chama de ponto açucarado, sweet spot em inglês, que o pessoal fala, né? A gente pega aquela opção com bastante prêmio e logo ela vai decair. Tá? Então, isso aqui ajuda a melhorar a performance da estratégia. Tá? Eu já recebi essa pergunta no canal, o prêmio é maior, mas a gente consegue, além de pegar esse prêmio, a gente consegue reaplicar o nosso capital. Se você já entende um pouquinho conforme eu vou falar na dica desse vídeo, que é como fazer um manejo dessas operações, tá? A gente fecha essa opção, pega esse prêmio em um tempo muito mais curto. Então praticamente é isso, ela perde valor, a gente inicia ali antes dela começar a perder esse valor, então a gente pega aquele prêmio e logo ela despenca de valor, então a gente pode reverter essa opção em um tempo muito mais rápido e reaplicar o capital investido, que isso agora faz parte da dica que eu vou dar para você. Bom, agora aquela dica bônus, né? Então sempre quando a gente opera opções, a gente inicia uma operação. Então se você fez a venda de opções, o ideal é você reverter essa opção. Eu fui lá e fiz uma venda coberta, recebi R$1 ou R$2, valor unitário, né? Pode ser 100 um contrato ou pode ser 1.000 se fizer 10 contratos. Então eu fiz essa operação. O que acontece? De repente eu vou focar aqui em R$1, valor unitário, tá? De repente eu vendi aquela opção e o tempo foi passando, essa opção perdeu aí mais de 70% do valor. Então a opção que eu vendi por 1, agora ela vale 30 centavos. Eu sempre compro essa opção de volta. Então se eu vendi por 1 e agora eu compro por 30,
eu tive lucro de 70 centavos, valor unitário, tá? Então depende aí se você pode fazer 100 ou 1000 operações, 1000 opções. E aí o que acontece? Tem gente que às vezes quer pegar esse prêmio todo até o final dele lá, quer deixar virar pó ou quer tentar pegar mais de 90% desse prêmio. E aí o que acontece? A opção, né, se eu fizer uma venda de call, a ação está caindo, essa call está perdendo valor, perdeu aí mais de 70%, mas a pessoa fica esperando essa opção desvalorizar mais para fechar ou vai deixar para o vencimento. Aí a ação volta a subir, essa opção que perdeu já 70% de valor, ela começa a ganhar valor e às vezes volta até para o valor que eu inicialmente vendi. Se eu vendi 1, a opção começa a valer de novo perto de 1. Então é por isso que muita gente às vezes tem dificuldade no mercado de opções, porque quer pegar aquele prêmio todo, tá? Então vale a pena você fechar antes. Eu aconselho a 70% do valor reverter a operação. Uma, porque se a ação movimentar ao contrário, a estratégia pode voltar contra você e você devolver todo aquele prêmio que a opção já tinha perdido. E segundo, porque se você fecha a operação, imagine que eu vendi uma opção que vence em 30, 40 dias. Eu fechei ela em 10 dias. Eu já peguei, minhas ações já estão livres, eu posso vender uma outra opção, pegar um valor mais cheio e aí reaplicar esse capital mais frequentemente. Se você entende um pouquinho de juros compostos, né? Se imagine você tem um juros que é composto por mês, você vai ter um valor X. Agora, se esse juro for composto quinzenalmente, o valor ele aumenta exponencialmente. Então, quanto mais eu fecho antes e mais reaplico esse capital, o juros compostos vai funcionar mais, porque eu vou estar reaplicando, fazendo várias vezes, tá? Então, essa é a forma. E para quem compra opções também, às vezes a opção valoriza, a pessoa não fecha e a opção desvaloriza. Isso acontece frequentemente. Então, você tem que fechar, tem que sair antes, não importa a estratégia que você faz com opções. Bom, então é isso. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui, obrigado pela sua presença. Então, se você gostou, deixa um like, compartilha esse vídeo, vai ajudar a gente bastante, tá? E não esquece, o link para a nossa live, que é na quinta-feira, está aqui na descrição desse vídeo. Eu gostaria de ver você lá. Então, obrigado e até o próximo.